Eu tô tentando platinar todo jogo que eu tenho. Eu perguntei pros meus amigos e pro pessoal do canal o que eu devo fazer. E o meu amigo me deu uma bela ideia de platinar o lançado em 2010 para Xbox e PC e posteriormente para PlayStation 4 pela Team Meat e considerado um dos melhores jogos já feitos no ano de 2010. Ele é conhecido por sua extrema dificuldade e principalmente por ser uma das platinas mais difíceis dos jogos. Então, sem mais delongas, bora pra platina. Como essa platina foi logo uma pedrada, eu também vou jogar essa pedrada, que são todos os troféus mais difíceis do jogo logo na tela. E vocês podem conferir aí. Eu tenho que passar tanto as versões normais como as versões mais difíceis do mesmo mundo, todas sem morrer. No total são 6 mundos e as fases podem ir disso até isso. Então já deu pra ter uma noção de que o jogo não foi fácil pra mim, né? E aí, bora finalmente começar essa jornada. Impossible Boy. Quantos troféus tem Super Meat Boy? Tem 24. Eu acho que antes da metade ali da rede. Que pariu, que merda, cara. Um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar é que eu já tenho 3 troféus. Esses troféus foi quando eu joguei 3 anos atrás. Então é só ignorar. São troféus bem fáceis de fazer e que nem são considerados como difíceis. Bom, eu fui passando todas as telas normalmente até que a gente finalmente pegou nosso primeiro troféu em live, que era de passar o primeiro mundo na versão normal sem morrer. Aí ó, peguei o Wood Boy, termine a floresta sem morrer. Tendo feito isso, eu decidi me organizar e ver quais troféus seriam feitos primeiros e quais seriam feitos por último. Então eu decidi fazer o final do jogo, que eu não tinha feito ainda, depois desbloquear os personagens, pegar os coletáveis, fazer 100% e por fim fazer as No Death Runs. E algumas No Death Runs acabaram saindo antes de terminar o 100%. Então alguns troféus aí vieram de boa bem antes aí e um pouco fora da ordem, mas tudo tranquilo, o que importa é o troféu vir. Eu tô suave. Aê, mais um troféu, zerei, eba. Depois disso, eu já fui desbloquear o The Kid e emendar pra fazer todas as Warp Zones. E meus amigos, eu não fazia ideia e nem lembrava o quão difícil era o The Kid. Eu fiquei muito tempo nessa tela, mas, sério, é muito satisfatório quando você finalmente passa. Caralho, eu cheguei longe até pra, tipo, sei lá, umas 10 mortes. Ah, já assim. Ah, que merda. Quando eu jogo plataforma, tipo Super Meat Boy, essas porra assim. Porque, sei lá, mano, eu simplesmente tenho medo da minha memória muscular morrer entre eu ter saído do jogo e eu ter voltado do jogo. Aê! Porra, passei. Só que a pior parte é que eu esqueci que tinha 3 levels e esse era só o segundo e ainda faltava mais um. E meus amigos, eu passei muito tempo. É só vocês acompanharem ali no reloginho da câmera, porque, sério, foi triste. Tem uma carta que chama descendo. Ah, passei. Porra! E o que era pra ser a tela mais fácil acabou sendo difícil pra mim, porque eu tava muito estressado e muito ruim. Falam que essa é a tela mais fácil, pelo menos do The Kid, né? Essa daqui é a última. É a nona vez que você fala isso. Não, porra. Falam que essa é porque é só pular, tá ligado? Não tem muito o que fazer, mano. Toda dama daqui você fala, eu vi no fórum que esse aqui era mais fácil. Ah não, meu amigo me contou que essa aqui era mais fácil. O Edmund Macmillan falou que essa é fácil. Tipo assim, não é que eu nem abro, né? Eu abro quando eu tô, tipo, no metrô, sei lá, mano. E aí... todo mundo que eu sigo não aparece na minha For You. Todo mundo que eu não sigo, que eu não quero ver, aparece na minha For You. Eu não entendo, tá ligado? Simplesmente. Só tô esperando meus milhares de dólares desse mês caírem, né? Ah, consegui! Porra, só foi abrir a live no TikTok, eu peguei. Porra! Fala. Completei. Toma! Tendo feito isso, eu fui em busca de fazer a última Warp Zone que faltava, que era só desbloquear a Jill, de um jogo chamado Jill Might alguma coisa aí. E aí caiu o troféu de completar todas as Warp Zones. Mano. Enter. Mas eu não vejo mais nada disso.
Então, é que você é cego. Mais um troféu, oba! Sem mais delongas, eu também aproveitei pra fazer o Squirrel Boy, já que eu tava começando a progredir no jogo e queria pelo menos limpar o primeiro mundo. Então eu acabei fazendo fora de live, mas graças a Deus o PlayStation 5 mantém as gravações aí arquivadas dos troféus e eu configurei pra pegar os últimos 30 segundos antes do troféu cair. Então temos aí o nosso troféuzinho Squirrel Boy de ouro. No mesmo embalo, no dia seguinte, eu acabei fazendo o troféu Needle Boy, que é de terminar o hospital sem morrer nenhuma vez. Foi bem difícil, cara. Sério, o avanço aí de dificuldade de um nível pro outro já é bem bizarro. E só piora depois. Se eu cair, seria o que tava na hora. Aí, Needle Boy. Ah, beleza. Ok, minha mão está suando para uma bisnaga, mas tudo bem. Foi mais um. Acabou que nessa mesma live, 30 minutos depois, eu consegui mais um troféu, que era o Business Time, de desbloquear o Team do jogo Bread, que é um jogo indie muito interessante e muito bizarro também. Ué? Business Time. Desbloquear as Team para 50 ligadores. Ele é esquisito. Ah, é de boneco. Depois disso eu fui fazer o Suffragette, que é o troféu de terminar o mundo Cotton Alley, que é o que você joga com Bandage Girl, que é o mundo mais difícil desse jogo e o que me deu mais trabalho, sem via das dúvidas, pra essa platina. E vocês vão entender o porquê já já. Que isso? Ai, que isso? Ah, peguei. Troféu. Porra. E é a partir daqui, meus amigos, que eu posso dizer com clareza que as coisas começam a ficar realmente difíceis num nível muito bizarro de dificuldade. É sério. Eu tive que treinar muito, eu tive que jogar muito, eu tive muitos surtos aí jogando, porque a curva de aprendizado é muito complicada, cara. E esse jogo exige uma precisão sinistra, tá ligado? Agora, tem um troféu que eu preciso contextualizar pra vocês antes. O nome dele chama O Fim a Sério, que é terminar o final do jogo na versão Dark World. Ele desbloqueia depois de você fazer 85 telas Dark completas. E as telas Dark são versões variantes das telas normais, só que com mais obstáculos. Às vezes as cores e a paleta são mudadas para ficar mais difícil de enxergar a tela e adicionando muito mais obstáculos no caminho. Um exemplo é a primeira tela do primeiro mundo, que aqui a gente não tem obstáculo nenhum e aqui a gente tem 3 serras em volta da Bandage Girl. E isso daí é só a primeira tela, para vocês terem noção de como fica pior depois. Enfim, tendo completado todas essas 85 telas e mais o restante de que sobrou pro 100%, a gente pode fazer o último boss na versão Dark. Acho que depois do Super Meat Boy eu quero platinar algo mais suave, tipo um Ratchet Clank, um joguinho assim mais soft. Yes! Sim. Ai, cara, eu morri na serra mais estúpida de todas. Onde eu peidei na farofa da última vez. Nossa senhora. Aê! Mais um troféu. Fim a sério. Pô, foi tenso, mano. Mas eu já percebi que minhas habilidades estão melhorando aqui aos poucos, velho.
E realmente estavam melhorando, tanto que eu consegui pegar os últimos 2 troféus importantes relacionados à porcentagem do jogo, que era terminar todas as Warp Zones. E sim, eu já tinha pego um troféu antes com esse mesmo título, mas eu descobri que era um erro de tradução em português do troféu. Na verdade era completar 10 Warp Zones no anterior, e esse é completar todas de fato e finalmente alcançar o 100% do jogo. Ai, consegui. Acabou. 100%. Caralho! 2 troféus. Ó. Já é. Vou fechar a live agora, maluco. Agora é The End. É só no Death Run. Não tem nem como. Vou deixar isso pros outros dias pra praticar. E como eu havia dito, é a partir daqui que as coisas realmente começam a ficar difíceis. As No Death Runs consistem em passar 20 níveis de um mundo inteiro sem morrer. A parte boa é que você pode escolher a ordem que você quer fazer os níveis. Então você pode começar não do 1 ao 20 direto. Você pode fazer até lá 20, depois a 18, depois a 1, entendeu? Pode escolher na sua ordem. E as pessoas costumam escolher na ordem que é mais difícil pro mais fácil. Afinal, quanto mais você vai passando, mais nervoso você vai ficando. Então a chance de você errar numa tela mais fácil é menor do que numa mais difícil. Acontece que você fica tão nervoso que até a tela mais fácil se torna a mais difícil quando você tá com a mão toda mole e toda difícil de jogar. E sinceramente, independente da ordem que você escolher, isso daí vai ser um desafio quase impossível. E eu demorei muito, eu tive que treinar muito, tive que manter muito sangue frio em muitos momentos, porque meu Deus do céu, cara, como é tenso isso. E também tem uma pequena colher de chá, mas não é muito fácil de executar ela, que é quando você estiver prestes a morrer, você pode pausar o jogo e voltar pro mapa ou mudar de personagem. O problema é você ter o reflexo pra pausar o jogo sabendo que você vai morrer. Você tem que ter um sentido aranha praticamente, coisa que é muito difícil evitar. Oh, baby! Olha a cabeçola do Meat Boy. Quase foi abocanhada. Pariu, tá vendo? Ai, deu tempo. Eu não sabia se eu quitava ou não, eu só botei fé. Ananeixo. Eu não sei como que eu passo a tela, mano, com consistência, velho. Porra, de uma cobra de 60 mil metros e... Eu só não nascendo do ombro, tá considero... ligado? Eu só não considero Sekiro Souls-like porque o gameplay dele em si é muito diferente de Dark Souls, tá ligado? Eu considero ele só mais como um jogo de ação, sabe? Aham. Um jogo de ação com umas mecânicas Stealth, diferentes né? por aí. Ah, É, peguei! nem tanto Eu stealth. consegui! Eu nem reparei! Depois que eu consegui o troféu Brimstone Boy de passar o mundo Hell sem morrer, eu comecei a ficar meio perdido, porque eu tava tentando um monte de outras telas e fases e até o hospital na versão Dark sem morrer, mas eu tava muito empacado. Tentei em live, não consegui. E aí eu acabei quitando da live. Parece uns glitch, né? É, então, tem uma tela que dá pra você ficar flutuando com ela, e aí fica muito mais fácil. Porra, tá aqui no míssil eu fui chimpa mesmo, né? Só que no mesmo dia, lá pra meia-noite, eu falei, vou treinar um pouco e saiu o troféu. E finalmente, né, eu pude ter um pouco de paz naquela noite. Tendo feito isso, eu já prossegui pro próximo mundo e peguei o troféu do Maggot Boy. Porque, tipo assim, rapaziada, primeira fase. Pá, pá, piu, 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 pá. Tá no PC? Ah, consegui sem morrer, toma! Mundo 5 de terceira tentativa. Tendo pego o Maggot Boy, eu tava a 5 troféus da minha platina. Só que esses 5 troféus são extremamente difíceis, que eram o Missile Boy, Demon Boy, Girl Boy, Zombie Boy e Impossible Boy. Foi um dos piores, se não o pior. Esses troféus aqui você tinha que completar os mundos Salt Factory, né, que é a fábrica de sal, no modo Dark, Hell no modo Dark, Cotton Alley no modo Luz, Rapture no modo Dark e Cotton Alley no modo Dark. Meus amigos, foi aí que a tortura psicológica infernal começou por completo. Nossa. Ok. Ai, meu Deus do céu. Cocô, hemorroida. Não! Hemorroidas! Deus do céu.
Até que depois de incontáveis horas, finalmente o troféu saiu e minha cara tava muito concentrada. Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia fechar a live e ia dormir só quando pegasse o troféu. Aquele canal, né? Cadê a chave? Que? Eu consegui! Mano, eu tava no foda-se. Eu falei, não devo ter passado metade dos níveis, eu já tinha me perdido na conta. Depois de ter feito o Missile Boy, eu fiquei 2 dias sem conseguir pegar nenhum troféu, só jogando, sem progresso nenhum. Então eu tô tentando... Aí, ó. Nossa. Corar, tá ligado? Tipo... Nossa! Cara, olha isso. Olha a altura que eu pulo na serra e ele me mata. Até que finalmente, dia 26, saiu o Demon Boy. Eu tava no streak naquele... Também ele não... Ele pode bater na máquina, esse de passar por trás que é mais seguro. Mano! O Dekid tava dentro da boca do bicho, só não tinha dado o hitbox ainda. Tinha os espetos ali. Ele vai pegar do salto da fé. Tá ligado? Kiryu com a fucking roupa da Altair ia ser pica pra caralho. Consegui, meus amigos. Depois de ter feito Demon Boy, eu fui logo fazer Girl Boy, já que eu queria pelo menos ter feito todos os mundos light, né? Os mundos claros antes de fazer todos dark. E eu acabei falhando miseravelmente fazer isso em live, tentei demais, mas não deu. Mas, no dia que eu tava fora da live treinando, eu acabei pegando o troféu, porém, eu tava na live do meu amigo e essa foi a minha reação. Então finjam que vocês estão vendo eu pegar o troféu aí enquanto vocês ouvem eu gritando. Foi! Finalmente eu consegui! Achei que o Piação tava mordecando agora. Meu Deus, ô Rafinha, você pode... eu vou até clipar essa parte aqui na sua live pra usar de prova, tá? Porque eu tava treinando, eu consegui. Beleza. Deus te abençoe, Rafinha. Muito obrigado. E agora só faltam 2 troféus. Zombie Boy e Impossible Boy. O Zombie Boy tava sendo tão difícil que eu levei 3 dias de diferença pra pegar ele comparado ao Girl Boy. E que na teoria Girl Boy seria mais difícil do que ele. Só que eu achei bem ao contrário. Tanto que foram algumas lives aí bem sem sucesso até eu poder finalmente alcançar ele. Sempre morrendo faltando 2, 3 telas aí. E eu também já tinha tirado até a música do jogo pra poder me concentrar melhor. E fiquei ouvindo só a música de Call of Duty Zombies pelo resto da live. Mano do céu. É em 6.000 direção. Bruh. Ah, Fê Maria, deve ter acreditado no meu potencial e ter saído do mapa. Ah, mano, Tô entregando minha carteirinha gamer, desisto. Puta que pariu, cara! Droga, não sei jogar o jogo, que ódio. 2h30 de gravação e nada desse troféu. É tristeza, mano. Eu vou fechar agora, cansei já. Eu já tava bem desmotivado, até que no dia seguinte eu senti que alguma coisa tava diferente em mim. E eu finalmente consegui, depois de muitas tentativas e mesmo morrendo muito, o pessoal do chat me deu uma força e saiu o troféu. Ah, meu Deus, tem que ser hoje que vai sair essa bomba.
me to be home. Cara, é imprescindível isso, mano. Literalmente, velho. Puta que pariu, que merda, cara. Mano, algum de vocês já jogou Call of Duty Zombies, cara? Só por via das curiosidades aí. I've been waiting for you to come here and kill me and set me free. I've been waiting for the one. Esse foi o The One, cara. Porra! Caralho! Meu coração tava assim, ó. Mano, sem meme, velho. Se essas lives bombar, velho, um dia eu vou comprar um medidor de batimento cardíaco, cara. Vocês não tem noção. Devia estar uns 160, mano. 150. E com isso nos restava apenas um único e último troféu. Impossible Boy. E meu Deus, como isso daí foi realmente quase impossível, como o nome já diz. Passar as 20 telas na versão Dark do Cotton Alley foi um sacrifício. Principalmente por conta de uma tela, que é a tela 19. Eu falei que eu ia explicar pra vocês o porquê que foi difícil e até surreal. E o motivo é, a tela 19, ela tem um problema nos consoles especificamente, que conforme você morre mais, os quadrados que se fecham na tela começam a fechar mais rápido, tornando impossível uma hora de você passar as telas. Sério. E o único jeito de resolver é você reiniciando o jogo. Quem passou essa call aí pra mim foi o Marcel Complicionista, outro youtuber muito brabo que também já fez o Meat Boy. E principalmente nos fóruns também já estavam reportando esse problema há muito tempo, mas pelo visto nunca vai ser arrumado e é isso aí. Tem que passar de primeira, senão depois você fica preso lá na tela e toma um soft lock no jogo. Então, tipo, foi muito fácil pra mim fazer o Black Ops 1. A minha namorada chegou até a me ajudar, mano, num troféu, que era aquele que tem que matar 3 zumbis com a crossbow explosiva com upgrade. Eu falei, amor, pega aqui, vira aqui, fica parada. Aí ela morreu lá quase. Aí depois na segunda tentativa deu certo. Sabe por que eu acho que vai ser mais fácil o Cotton Alley pra mim, Dark World? Porque o Cotton Alley é a mistura. Ele é um chunk de 3 mapas de cada mundo, né? Então é tipo assim, 3 mapas do Forest, né? Do Forest, 3 mapas do Hospital, 3 mapas da Rapture, 3 mapas do Hell e tal. Se eu matar esses mapas do Rapture primeiro, velho, que no caso é o 18, 19 e 20, é garantido praticamente, mano. Porque, né, o que eu mais tenho dificuldade é em relação aos obstáculos do Rapture, mano. E dito e feito, eu fui começando a estudar os mapas que eu tinha mais dificuldade, mapeando eles em ordem, e eu cheguei nessa solução aí, fazer os mapas 19, 20, 18, depois fazer os mapas 13, 14, 15, depois fazer os mapas 7, 8 e 9, e depois o 3, 2 e 1. Essa era a minha ordem de mapas mais difíceis, e o resto eu podia fazer do jeito que eu queria, porque eram os mais fáceis. Mas, meus amigos, como isso deu errado, mesmo sendo o plano perfeito pra mim.
Um detalhe muito importante é que eu já tava literalmente tremendo só de ter começado a live, porque eu tava sentindo que eu já ia conseguir essa platina naquele dia. Eu já tinha treinado por 3 dias, já tinha feito outras lives que deu tudo errado, tava treinando e eu tava muito confiante, porque eu já tinha feito esse plano, já tinha treinado de noite na noite anterior, e ainda mais foi muito engraçado porque um amigo meu me mandou uma foto falando que ele achou um bilhete de um biscoito da sorte na rua, falando exatamente essa mensagem e com esses números escritos aí, ó. Sim, eu respondi bem nervoso e zoando porque eu realmente estava muito tenso e até o universo estava me entregando sinais que seria hoje essa platina. Nossa senhora. E então, em poucos minutos de live, isso já aconteceu. Hoje é o dia. Tomara, cara. Tomara. Tentando não pesar a cabeça com isso. Puta merda. Faltava 2 mapas só, cara. Nossa, e ainda pensei, esse daí eu me garanto, mano. Não. Aí, ó. Faltava só esse, a última e a 9, mano. Faltava 3. A história se repete mais uma vez na vida de Guilherme. Mano, o Zombie Boy foi terrível, cara. Puta que pariu. Toda vez que eu fazia as difíceis, aí eu morria numa besta. Ela ficava, ah não, como pode? Aí, ó. Cara, por que que a Bandage Girl, eu gostaria de entender, real, por que que ela bate a cabeça no pulo, velho? Eu sempre dou o mesmo pulo. Por que que ela bate a cabeça no RNG ali, no foda-se, tá ligado? Muito chatão isso. Essa daqui eu meio que decorei já, tá ligado? Tipo, tô começando a pensar em tirar ela. Tipo, tirar ela da... Ah, merda, viu? Por que eu cliquei pra pular, mano? Nunca pula, é só descer que ela cai direto no Meat Boy. Cara, ah, mano... Caralho, cara, que chato, velho. Na moral. Meu Deus do céu. Porque, ó, Edmund Macmillan, se você fizer mais algum jogo na sua vida, não bote esteiras que você não sabe programar a velocidade vetorial delas, cara. Não faça isso. Mano, 1h40 já de infinitas repetições, mano. Nada dá certo, velho. Tchau, eu fechei a live, não aguento mais não. Depois de inúmeras tentativas frustradas, faltando pouquíssimos níveis ou até mesmo um nível pra pegar a platina, eu quitei. Eu dei rage, quitei, saí da live e fui jogar com meu amigo e com a minha namorada. Aquele mesmo amigo que me mandou aquele bilhete lá no WhatsApp. A gente jogou, se divertiu, eu fiquei mais relaxado e eu falei, vou voltar pra treinar em off pra amanhã pegar essa platina. E isso aconteceu. Eu até agora não acredito, cara. Eu vou deixar a long play inteira pra vocês do PlayStation e eu vou fazendo comentários por cima. Bom, esse primeiro mapa aí que é o The Tower, eu já tava bem confiante, né? Ele é bem simples, ele é um padrão muito manjado aí, né? É muito facinho. Depois eu optei por ir pela primeira tela, porque ela tem um pulo muito inconsistente, né? O pulo dela ali é uma parábola que você tem que fazer em volta daquela serra, é muito complicado pra mim. Então eu já queria terminar ela logo. E eu tava só treinando, né? Eu não fiz os mapas mais difíceis primeiro, que seriam os 19, 20 e tralalá. Eu fui fazendo em sequência pra treinar mesmo. Esse mapa eu tenho um pouco de dificuldade nesse pulo, então eu não sei nem como que eu consegui executar ele ali na sorte. Se vocês repararem bem, por poucos pixels eu não morri, né? A Bandage Girl ficou bem
bem ali quase morta, né? E uma coisa que me incomoda nesse mapa é que como ele é rápido, mas ele é demorado, né? Você tem que ficar dando esses pulinhos aí pra passar. E isso enrola muito, quase 1 minuto na tela. Esse mapa aí, que é um pouco complicado, você tem que ser rápido pra subir essa torre, mas ao mesmo tempo não pode subir tão rushado, senão você bate nas serras. Eu quis fazer ele logo de primeira pra não ficar tão na adrenalina assim. Depois eu inventei um método que demora milhares de anos pra acertar o Pixel Perfect, mas foi basicamente ficar dando tapas na seta do controle, porque literalmente o tapa é um comando de 1 milissegundo, né? Então é 1 pixel. Aí pra evitar de errar, eu fiquei dando vários tapinhas ali na seta até uma hora que foi. Tanto que esse mapa ficou com, sei lá, 80 segundos. Então eu só vou cortar isso. Vocês podem até acompanhar no contador ali em cima. Esse mapa eu tinha um pouco de dificuldade no começo para acertar a pattern, né, os padrões para voltar. Até que eu entendi que em determinado segundo tem 2 bichinhos que tem um vão maior para passar do que o outro, né? Então era bem mais fácil executar aquela volta. Já nesse mapa aí do sal, cara, é treta demais. É um mapa que eu não consegui pegar consistência de forma alguma, mesmo tendo treinado várias vezes no dia anterior. Eu passei 10 vezes seguidas ele no dia anterior pra treinar. E ainda assim, né? Você volta nessa tela, você desaprende o padrão logo na hora e tem que ficar tentando. Nessa tela dos mísseis é bem fácil. Você só tem que ficar esperto com os mísseis aí na subida e ir jogando com calma, né? Não adianta você rushar, porque senão você vai tomar um míssil na cara. Principalmente nessa parte aí. Você sobe ali, ó. Pronto, já passou reto. Aí pula e só entra direto no quadrado, tá ligado? Nesse eu arrisquei muito fazer o skip. Esse skip aí é 50-50. Ou você acerta ou você literalmente erra e já era a tela. Não tem nenhum jeito de recuperar se você errar esse skip. Então eu meio que apostei. Mas era o jeito que eu me sentia mais seguro pra fazer a tela. Já que tem um monte de obstáculos aí, vocês podem ver serra, serra atirando, serra pra todo lado. Então, né. Esse daí eu já tinha mais confiança, é um mapa que ele é mais lento e mais demorado, porém ele é bem fácil de executar os pulos e tem bastante janela pra passar ali, né, pra você poder ir e voltar. Então esse mapa é bem tranquilo pra mim. É até engraçado que eu fico ansioso vendo a própria gravação minha jogando. Eu fico tenso porque eu lembro do momento. É até desconfortável de certa forma. Ficar lembrando desse momento aí foi uma adrenalina do caramba. E perceber que eu tava passando tudo e ainda ia ter que enfrentar os mapas mais difíceis ainda, né, depois. Esse mapa aí, né, agora que eu tô pulando igual uma perereca louca, é o Breach, né? Esse mapa é bem complicado porque qualquer erro sutil você pode escorregar e morrer nessas serras aí da parede. E principalmente se você errar esse skip já era. Então ele é bem complicado, até porque tem tempo, né? Esse foi um dos piores que eu tive que enfrentar, o do laser, tanto porque a Bandage Girl batia a cabeça ali no quadrado, como que às vezes eu ficava preso e o laser me pegava nos pixels bizarros. Esse das boquinhas do inferno não tem muito o que dizer, é meio aleatório. Se você acertar o pulo, você acerta, se você errar, a boca já vai em outra direção e você já até sente quando vai dar errado. Então não tem muito segredo. Esse aí eu demorei um pouco, eu fiquei, né, quase morrendo aí, eu fiquei meio tenso, eu ficava pensando se eu voltava ou não pro menu, mas eu falei, vou ver até onde vai dar. Eu quase morri aí, eu sentia que ia morrer, mas na hora que eu vi essa janela aí eu passei por baixo e pronto. Esse não tem muito segredo, é só pegar o padrão dos mísseis ali, pode parecer confuso porque tem muita coisa na tela, mas quando você vê que tem um monte de ponto cego, fica bem mais fácil de passar. E aí a gente chega naquele Nemesis meu lá, que me matou na live. E pelo amor de Deus, eu não sei como que eu não morri pra mordida daquele bicho bem ali na direita. Sério,
Eu já tava meio que tanto faz, tá ligado? Não vou pegar o troféu mesmo, então vou continuar jogando normal. Mal eu fazia noção que eu ia realmente pegar o troféu nessa run aí. Enfim, esse mapa não tem muito o que fazer, só enrolar os bichos. Então vou dar um skip aí, né? Pra ficar mais suave pra vocês. Nesse momento que eu vi que eu tava na tela 19, eu já sabia, era fazer ou morrer, literalmente. Porque esse mapa é muito complicado, os pulos dele, por conta do mapa ter um zoom maior e tal, são muito ardilosos. E principalmente aqueles pulos pequenos lá em cima. Mas eu não sei, honestamente, como eu tive, tipo, sangue frio pra poder fazer aquilo. E, finalmente, eu sabia que se eu passasse essas serras pequenas, a platina tava na minha mão. Meu coração tava a 1000 e eu só tava com uma mentalidade: não posso morrer nessas serrinhas igual eu morri daquela vez. E quando eu passei, eu já comecei a ficar com a mão mole, a mão tremendo. Eu vi que eu deixei essa serra passar, eu pensei, meu Deus, eu não vou desistir, não vou reiniciar. Eu prefiro continuar seguindo em frente, vou arriscar, vou fazer de tudo. Pulei por cima daquela serra, né? Pulei nessas serras aí no meio que estão vindo e voltando. Esperei. Fui com paciência, aquelas serras descendo ali estavam sendo impertinentes, eu tava tenso. Eu já tava tipo assim, cara, é tudo ou nada, não é possível, não é possível. Nesse momento aí meu coração já devia estar batendo tipo 1 milhão aí, né? Devia estar tipo uns 150. E quando eu passei eu falei, meu Deus, é agora, só falta um mapa, que é o mapa 5, né? Eu quase fiz uma Iron Boy Run, né? Que é do 1 ao 20 direto. E esse mapa 5 aí, cara, meu Deus do céu. Eu já tinha tentado ele e tinha morrido antes, né? Nas outras runs em live. E eu pensei, não posso repetir o mesmo erro. Eu tenho que ter a confiança de passar. Porque se você deixa o padrão passar direto, já era. Se você perde o padrão, você tem que reiniciar o mapa. Reiniciar o mapa é mais tempo, é mais momentos tensos no mapa simples. E eu fui respirando, porque como é tudo padronizado, eu falei, cara, esse padrão eu já sei, eu já conheço. Não posso deixar isso me ferrar. Falta só esse mapa, tá na minha mão, tá ligado? Não posso deixar escapar como se fosse nada. E quando eu fiz esse pulo, e esse último pulo, foi essa a minha reação. Minha namorada pôde gravar com o celular, porque quando eu gravei com o OBS, simplesmente o vídeo crashou, cara. Ficou assim, ó. Alô, Terra. Minha câmera tá até lagando. Meu Deus. Minha câmera tá lagando. Eu acho que se eu pegar o Meat Boy agora cai o troféu. Eu juro. Aqui, ó. Ó, minha conta aqui, ó. Não é hack, porra. Não é hack. Não é hack. Caralho. Caralho. R$ 1.000, cara. R$ 1.000, cara. R$ 1.000. Ah, caralho, fora da live, que bucha. Ó, a prova, hein? Ó, a prova, amigos. Ó, ali, ó, tá vendo? Meu Deus, o Rafael, o bilhete da sorte do China Inbox do Rafael previu que eu ia pegar hoje. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, é isso. Depois de eu ter infartado aqui, minha namorada gravou tudo. Eu acabei fazendo num horário muito inesperado. Eu tava treinando, mas na hora que eu vi que eu consegui, eu decidi gravar. E é isso, esse é meu status aí. Menos de 9.000 mortes. Algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. Eu, sinceramente, achei que ia morrer umas 20.000 vezes. Mas, meu Deus... Eu só vou cantar a bola aqui rapidão. Se esse vídeo pegar 1.000 likes e pelo menos 20.000 views, eu faço esse troféu de novo na versão da Steam, né? No PC, ao vivo. É isso. E pra você que acompanhou as lives, muito obrigado. Vocês que me deram essa força também, além da minha namorada e dos meus amigos aí que ficaram comigo no Discord. Vocês aí acompanharam essa jornada. Foi tenso, cada um dando uma dica diferente, me ajudando a montar uma listinha e vendo quais mapas eu fiz ou não em alguns outros mundos, né? É isso, bora pra cima e bora platinar.